Recordações da Mediunidade é uma obra onde a gente vai entender melhor sobre mediunidade, sobre a ótica de uma médium responsável, estudiosa, que é de fato um exemplo para toda a comunidade espírita. E ao mesmo tempo a gente vai ver fundamentos ali arraigados na obra de Kardec e reflexões, apontamentos de espírito de alto escol como Bezerra de Menezes. Vai nos trazer episódios da sua vida e ao mesmo tempo fazer essa conexão, que é o que a gente realmente precisa para aprofundar o nosso estudo, ter uma base muito sólida. E aí Kardec de fato é a nossa maior referência. Então, durante toda a trajetória do livro, a gente vai ver episódios da sua vida. E já começa com um episódio muito interessante, que é quando Dona Ivone tinha 29 dias de nascida, um bebezinho. E ela tem um acesso de tosse e para de respirar. Fica sufocada. O médico chega e ela é dada como morta. Sua mãe fica de fato desesperada, mas não derrama uma lágrima. Ela não acreditava que a filha tinha morrido. Ela estava ali pensando o que é que tinha acontecido. Que fenômeno era aquele? Mas ela não acreditava que a filhinha tinha morrido. A família providencia o funeral, traz o caixãozinho todo enfeitadinho, coloca uma roupinha, coloca uma coroa de flores na cabecinha da neném e todo mundo preparado para o funeral que já seria no final da tarde. A mãe continua do lado do berço, olhando para a criança. A família acabou não insistindo para poder tirar o bebezinho dali, porque respeitou a dor da mãe, mas ela fica ali, olhando, aguardando, orando, e passam-se 6 horas e a menina não desperta. Já estava tudo sendo providenciado para levar ela para o caixão. Aí a mãe de Dona Ivone tranca ela no quarto e faz uma prece à Mãe Santíssima. E ela diz para a Mãe Santíssima: Nossa Senhora, a senhora que é mãe de Jesus, que viu seu filho padecer em uma cruz, eu lhe peço que, se minha filha estiver viva, não deixe que ela seja sepultada viva. Se realmente ela tiver morrido, de fato eu vou me resignar e ela será levada para junto a Deus. Mas se ela estiver viva, como eu suspeito, eu lhe rogo que faça com que minha filha acorde. E eu lhe prometo, Mãe Santíssima, que a partir desse dia, essa menina é tua filha. Eu não vou mais governar nada da vida dela. Quem manda na vida dela é a Senhora. Ela será sua filha. E ela foi passando a mão no rostinho da criança e de repente aquele choro estridente. Dona Ivone acordou, para surpresa de todos. E ela diz que ela passou o resto da vida ouvindo a mãe falar assim: olha, você não é mais comigo não, você é lá com a Mãe Santíssima, eu já te dei para ela já tem bastante tempo. E de fato, Dona Ivone, ela nos diz que aquele episódio é como se marcasse o renascimento para essa existência que foi tão marcante e profunda para ela. Dona Ivone trazia como reflexo em sua alma o impacto da sua última desencarnação, onde ela se suicidou se jogando em um rio. Então esse fenômeno de catalepsia que ela teve logo no começo dessa existência era uma resultante daquele processo de morte. Mas a sua mãe, muito bem preparada, estava ali junto com todo o apoio espiritual para que ela superasse esse trauma e renascesse de fato para essa existência e mais fortalecido,
mais fortalecida, ciente de que, de fato, o trabalho com mediunidade, o entendimento dos fenômenos anímicos iriam ser muito importantes para ela se desenvolver. E Dona Ivone vai trazer para a gente inúmeros relatos que fazem com que a gente entenda a importância do trabalho no bem, porque ela vai recordar de algumas das suas existências passadas, e em especial desse último momento da última existência, onde ela se joga no rio, de todo o desespero com que ela sai de casa, o seu pai lhe gritando, não faça isso, não vá, e ela de fato se joga em um rio e assim dá fim à própria vida. Ela vai recordar como foi quando ela foi resgatada, ou melhor, quando seu corpo foi resgatado de dentro do rio, ela em espírito percebendo tudo aquilo, toda aquela agonia. Então é uma recordação que tinha uma utilidade, fazer com que ela não fizesse mais isso, com que ela não repetisse aquele ato. Ela recordou para se fortalecer. De jeito nenhum foi mera curiosidade. A gente vai compreendendo com o Espiritismo alguns fundamentos que fazem com que a gente se liberte dessa curiosidade vã de saber quem eu fui em uma outra existência. O Espiritismo vai dizer pra gente que antes nós éramos, digamos assim, pior do que o que somos hoje, porque estamos numa caminhada evolutiva. Então, quando a gente olha para o passado, é muito provável que a gente veja um passado obscuro, que a gente perceba aspectos da nossa personalidade que vão nos envergonhar, que vão nos entristecer, porque fizemos muitas coisas pior do que o que estamos fazendo hoje. Então, há uma necessidade de muito preparo para ter esse conhecimento do passado. E isso são episódios de exceção, como foi no caso de Dona Ivone, porque de fato ela precisava. A gente, lendo o Livro dos Espíritos, nós vamos entender sobre a progressão dos espíritos, vamos entender este fenômeno ascendente que a providência divina vai colocando para que a gente vá à frente. Então, que façamos isso, olhemos para frente, sem precisar se preocupar quem a gente foi, mas hoje, o que é que eu posso fazer? E o exemplo de Dona Ivone é muito importante, porque para resistir a essa má inclinação que ela tinha de escapar da existência através do suicídio, ela se vinculou ao bem. Ela passou a renunciar muitos prazeres. Ela passou a se dedicar ao próximo, e isso fez com que ela se segurasse na encarnação e não se suicidasse. Fazer o bem, pensar no próximo, muita abnegação. Então essa foi assim a válvula de escape, foi o que fez com que ela se segurasse nessa existência e não se suicidasse novamente. Não foi recordar, foi a postura que ela teve ao longo da sua existência. Então o estudo da mediunidade, ele vai nos fortalecer e a gente vai entender que a gente tem essa potência na alma para poder servir a causa do bem, para poder compartilhar, para ajudar, para se solidarizar. Então precisamos estudar a mediunidade e entender a missão da mediunidade, e isso Ivone do Amaral Pereira vai fazer muito bem. Então, ao longo do livro, ela vai contando episódios como esse e trazendo pra gente como que a doutrina espírita nos explica como é que a gente deve agir. Outros temas vão aparecer: os fenômenos de materialização, obsessão, premonições. Dona Ivone vai falar de pessoas da família dela que ela pressentiu o desencarne, vai trazer vários episódios de materialização, que é quando espíritos, ficam visíveis a todas as pessoas. Então a gente vai entender esses processos, e o tempo inteiro ela traz Livro dos Espíritos,
traz mensagens de Dr. Bezerra de Menezes. Então, para mim, foi um livro muito importante ter lido, porque eu já tinha lido um pouco sobre mediunidade, do ponto de vista de Kardec, com as orientações dos espíritos, que deu a base para eu entender o que era mediunidade. Tinha lido André Luiz, que traz esse olhar do mundo espiritual, que é importantíssimo. Mas eu precisava ler os relatos de uma médium. E é isso que eu encontrei em Recordações da Mediunidade. Então eu estava me sentindo muito próxima dela, contando como foi a sua existência como mediunidade, como foi a mediunidade a serviço de Jesus, da causa do bem. Então, Dona Ivone, é como se ela estivesse falando no nosso ouvido enquanto a gente está lendo Recordações da Mediunidade. Eu espero que você possa buscar essa obra, possa fazer essa conexão com o que nos é apresentado nas obras de Kardec, e Dona Ivone com certeza vai lhe esclarecer muito sobre mediunidade. Contamos com a sua leitura, muita paz.